diretamente da sala do Pampatec, Campus Alegrete da Unipampa, e vamos ter mais um episódio aí do podcast PampaCast. O PampaCast que tem como objetivo, como propósito, trazer empreendedores, então a gente fazer um bate-papo descontraído com empreendedores da cidade de Alegrete e da região. Eu sou o Vitor Almada, estou aí à frente do Parque Tecnológico aqui da Unipampa desde 2015. Já se vão 8 anos, né, João Paulo? Tá? 8 anos. E trabalhando com essa parte de empreendedorismo mais de 10 anos. Tá? E a gente tem esse objetivo aqui, missão do Pampatec, criar novos negócios. Objetivo geral, criar novos negócios, gerar emprego, né? Gerar desenvolvimento regional. Isso está na nossa missão lá no regimento do Pampatec, inclusive eu acho que está na missão da Unipampa também, né? Ser desenvolvimento regional. E dentro dessa linha aí a gente trouxe um convidado especial aí, que é o João Pablo. O João Pablo que faz parte hoje da direção do campus, acho que vai para 4 anos, né? Isso. Quase 4 anos aí. Fechando o terceiro ano. Na coordenação, à frente da coordenação acadêmica aqui do Campus Alegrete, da Unipampa. E por que a escolha do João Pablo? Porque a trajetória que a gente conhece do João Pablo aqui na Unipampa, e depois agora ele vai ter a oportunidade também de falar da trajetória dele antes da Unipampa, a trajetória do João Pablo sempre foi de fazer o algo a mais. Então a gente trazer o João Pablo com um exemplo de empreendedor que não é empresário, mas ele está aqui na Unipampa sempre buscando fazer o algo a mais. Exemplo disso é que muitas das nossas startups que nasceram aqui na incubadora, tá, nasceram pelas mãos do João Pablo. O João Pablo, como orientador, inclusive está passando aqui o Agendei Quadras com Peterson Rodrigues, nasceu no curso de engenharia de software, né? Junto com a empresa Ideia Júnior. Isso, João, tá? Então, um dos exemplos que é patrocinador, inclusive, do podcast, nasceu aqui e foi orientado por ti, né, João? Eu gostaria, então, que tu te apresentasse aí, falasse um pouco aí da tua trajetória. Então, bom, meu nome é João Pablo, tá? Sou professor de engenharia de software aqui no Campus Alegrete desde 2011. Então, agradeço a oportunidade de estar participando do PampaCast, né? E poder falar contigo e com toda a audiência, né, que nos escuta, nos assiste. Bom, o que eu posso falar um pouquinho então da minha trajetória? Acho que tudo parte, né, Vitor, de algo que a gente já conversa bastante, que empreender é mais comportamental, né? E a minha trajetória ela pode ser dividida em 2 momentos. Eu me graduei em 2002 pela Universidade Católica de Pelotas. E na época eu não quis seguir uma carreira acadêmica, fui para a indústria de software. Então eu trabalhei 8 anos na indústria. Desde desenvolvedor, comecei como programador, daí foram surgindo oportunidades, né? Os cavalos encilhados passando e eu ia aproveitando. E tive a oportunidade de desenvolver competências e habilidades de gestão, consultoria. Em uma das empresas que eu trabalhei, tinha esse viés muito forte de desenvolver um empreendedorismo nas suas equipes. Justamente por enxergar que o empreendedor não era só os 3 donos, era o comportamento. Então a gente tinha capacitações, a gente era treinado e de fato estimulado a criar ideias, a desenvolver ideias, oportunizar negócios, obviamente, para a empresa na época. Então a partir daí eu comecei a ter essa experiência em inovar, fazer diferente, vamos tentar aprender a gerenciar riscos, aprender a lidar com os problemas e com os conflitos. Então ali, mais ou menos por 2008, eu resolvi pivotar minha carreira, voltar para a academia, quando eu fiz meu mestrado, e abandonei, né, a indústria e comecei a carreira docente. Tá? Então foi um tempo curto para chegar na Unipampa. Eu terminei o mestrado em 2010, em 2011 cheguei aqui. Onde que foi teu mestrado? Meu mestrado foi na Unicinos. Fiz mestrado na Unicinos. Antes disso eu tinha feito uma especialização na URGS, trabalhando. Eu fiz tudo trabalhando, na realidade, né? Tirando a graduação, depois eu fiz uma especialização trabalhando, meu mestrado trabalhando e o doutorado trabalhando. Fiz tudo, né, junto com as atividades de trabalho. Chego na Unipampa,
2011, a gente ainda construindo tudo que está aqui, né? E o que eu me deparo na época? Com uma universidade nova, cheia de oportunidade, de construir. Então, não tinha grupo de pesquisa formado. Eu podia fazer parte do grupo de pesquisa, eu podia fazer parte da gestão dos cursos, eu podia fazer parte dos processos de tomada de decisão da universidade. Obviamente, isso mexe com o lado empreendedor, como tu disse. Empreender não é necessariamente abrir um negócio. Isso... E alguém tinha que liderar esse processo, digamos assim, porque era tudo mato, digamos assim, e alguém tinha que liderar esse processo. E o curso de Engenharia de Software já existia nessa época? Ele tinha iniciado em 2010, um ano antes de eu chegar. Então eu atuei desde a primeira turma. E a gente justamente estava com um curso, até então, novo, não só inovador, mas novo, né? A nossa engenharia de software foi a 6ª ou a 7ª a ser criada no Brasil como um todo. Então, a engenharia de software é uma área de conhecimento dentro da ciência da computação que existe desde a década de 70. Mas daí a emergir como uma área de formação, isso foi um movimento mais recente. Então, a engenharia de software começa aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tinha esse movimento anterior, mas aqui no Brasil, então, a partir ali, né, do final da primeira década dos anos 2000, começa a surgir justamente os cursos de graduação em engenharia de software. Surgindo o nosso aqui, com alguns diferenciais, né? Tentando trazer uma abordagem mais prática, tentando trazer uma abordagem em termos metodológicos, né, de metodologia de ensino diferente das abordagens tradicionais. Então, o curso trabalha com um aprendizado baseado em problemas, na sua estrutura curricular, desde que foi criado em 2010. Então, isso está no DNA do curso. Só que na época, a gente não sabia muito bem como operacionalizar isso. E daí começamos, né, com alguns colegas, começou a chegar mais colegas da área de engenharia de software, e a gente começou, a gente diz os primeiros alunos, né, pegar o facão e abrir a picada para a gente, né, desbravar aquele caminho, abrir a trilha para chegar no que se tem hoje. Então, hoje o curso de engenharia de software forma muito bem seus alunos, conseguimos inclusive já evoluir para ter um mestrado na mesma linha. E bom, a partir de 2011, então, eu começo essa trajetória dentro da universidade de ajudar a construir a própria universidade, né? E a gente sabe, né, Vitor, como todo processo, entre erros e acertos, e a gente foi corrigindo os problemas. Eu fui gestor do curso 2 vezes, né? Fui coordenador do curso. A partir de uma conversa de sala de aula, né, a ideia, né, empresa júnior. Eu me lembro até hoje dando aula para a primeira turma de engenharia de software. E a gurizada me perguntou, mais ou menos uma conversa parecida com essa. Professor, da indústria? Naquela época eu estava recém saindo da indústria, então estava tudo muito quente, ou seja, eu estava up to date, né, com o mercado. Assim. Tipo, trabalhei até 2010, 2011 eu estava aqui dando aula, né, trabalhando aqui. E eles, pois mas aqui Alegrete, aquele velho papo de Alegrete não tem, como é que a gente faz? Eu perguntei para eles, vocês estão procurando emprego ou trabalho? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Emprego, realmente, naquela época, trabalhar com software, ter empregos na área de software aqui em Alegrete era raro. Agora, trabalho estava cheio. Tanto é que está aí, né, vários empresários nossos, né, com certeza. E é um diferencial, inclusive, do curso de engenharia de software formar empreendedores. Isso. Aqui nós temos vários exemplos na incubadora que já passaram pelo nosso processo, digamos assim, alguns já foram até graduados. Isso. Né? Um exemplo de startup que já foi graduada e já está em Passo Fundo, inclusive com o Alex, né? O Alex graduou e compraram o passo dele com a Agrari. Então a gente tem vários exemplos de empreendedores, inclusive no Startup Pampa, no Desafio Modelo de Negócio desse ano, nós temos alguns ali também que estão participando e que são alunos. E eu digo que aqui no campus nós temos um problema bom, né, João Paulo? Que alguns dos nossos alunos estão
estão conseguindo uma colocação até mesmo antes de se formar. Como tu bem disse, será que é emprego ou trabalho? Tá? E dentro dessa linha eu gostaria inclusive que tu explicasse melhor para qual que é essa diferença. Não só o aluno da Unipampa, mas quem está nos escutando hoje, qual que é essa diferença básica de quem quer uma colocação hoje? Será que tem que ficar esperando? Eu acho que é mais ou menos isso, ou tu cria a tua oportunidade? Na tua pergunta acaba vindo a resposta. Né? A diferença que eu coloquei na época quando a gente estava conversando e eles fizeram essa pergunta, não, professor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O emprego, tu vai te colocar no sonho, na perspectiva de alguém, né? Na missão, né? Por exemplo, um contexto bem de administração mesmo. Toda empresa tem a sua missão, sua visão e seus valores. Quando tu procura um emprego, tu está te colocando, e isso não é um problema nenhum, tu identificou com aquela oportunidade, com aquela missão, com aquela visão de uma determinada instituição. Beleza? Vai receber teu salário, vai crescer, vai ter sucesso nesse sentido. Bom, mas essa oportunidade tem que ser criada por alguém. E aí onde vem a diferença que eu coloquei para a gurizada do quê? Do trabalho. O trabalho é problema a ser resolvido. Na época, eu trouxe um exemplo bem do contexto de software para eles. Assim. Em Porto Alegre, eu tinha, a minha trajetória na indústria foi na região metropolitana. Tu chegava andando na rua, ter nos postes plaquinha, software comercial, de automação comercial, para escritório de contabilidade, assim, era uma coisa que ali na região metropolitana, na época, eu disse, isso aqui já foi, já não tem que olhar para outras coisas. Aí a gente vai movendo para o interior, né? O meu sogro é contador, ele só tinha um fornecedor de software para ele e mais ninguém que pudesse atender. Então, o fato, né, de tu mudar geograficamente para um lugar onde aquilo não é mais um problema, para outros é. Eu trouxe esse exemplo, isso é oportunidade, isso é trabalho. Ou seja, se tu olha para onde tu está vivendo e tu enxerga os problemas, aí tu resolve, né, tu vai conseguir criar a tua visão, a tua missão, claro, tudo conectando com o viés do então, empreendam. O trabalho está vinculado a essa capacidade que a gente tem de empreender, de pensar em algo, idealizar, entregar aquilo, valor agregado, para resolver o problema de alguém. Não simplesmente fazer parte de uma visão, de uma missão, de algo, de uma organização já estabelecida. Claro, com certeza. E talvez todo essa... É claro que não é um corpo docente, tem vários docentes que trabalham que talvez tenham a mesma linha, a mesma visão, né? Até porque foi formado, a gente tem aqui dentro do Parque Tecnológico um mestrado que tem esse olhar, digamos assim, da pesquisa aplicada, de estar dentro da indústria, né, João? Queria que você falasse um pouco do mestrado em engenharia de software, que eu acho que é uma concepção que eu acho que tem esse mesmo caminho, né? Com certeza. E para conectar no mestrado, que é onde a gente desenvolve a pesquisa, e a pesquisa tem um papel fundamental para a inovação, para a gente chegar ali, a gente teve que criar uma boa fundação. Onde é que surgem essas fundações, então, né, o alicerce para esse bom mestrado? Na graduação, como tu comentou, dessa preocupação e de não só falar para o aluno, mas fazer ele experimentar efetivamente problemas da vida real. E a gente tem hoje no curso uma trilha de empreendedorismo, né? O aluno estuda Design Thinking, o aluno estuda Engenharia Econômica, o aluno estuda Gerência de Projetos, o aluno estuda Administração e Empreendedorismo. E essa linha da administração e empreendedorismo é só para engenharia de software? Como é que funciona? Ou os demais alunos têm dos demais cursos também tem essa disciplina aí? Todas as engenharias têm administração e empreendedorismo, engenharia econômica. Claro, a engenharia de software ela criou uma trilha um pouquinho mais aprofundada com a questão do design thinking, a parte de criatividade e gestão de projetos. Mas administração, empreendedorismo e engenharia econômica, todas as nossas engenharias, todos os nossos cursos aqui do campus têm esse componente curricular. Bom,
Então, a gente começou a criar um alicerce, né, essa estrutura de base. O que culminou? Justamente no ponto que tu colocou, no mestrado. Ok, queremos um mestrado, mas que mestrado queremos? Né? Que tipo de problema a gente pode resolver? De uma forma bem simples, a gente na pesquisa, a gente faz uma pesquisa mais teórica ou mais aplicada. Né? É o tipo de problema que se resolve. Tem problemas de ordem teórica e tem problemas de ordem aplicada. Para manter esse vínculo, esse viés de aproximação com a indústria e também pelo perfil dos docentes, isso nada se construiu sozinho, né? Então nessa trajetória toda, mais docentes que também com a mesma visão, com os mesmos valores, foram comprando essa ideia de como seria, como deveria ser então essa concepção de curso de um engenheiro de software da graduação até o seu mestrado. É onde nasce, né, o programa de mestrado em engenharia de software, que ele é um mestrado profissional. O que isso quer dizer? O mestrado profissional dentro do contexto, né, da área de avaliação da computação é aquele mestrado que traz para dentro da academia problemas reais da indústria. Então a gente está sempre procurando parcerias com a indústria de software para ver que problemas eles têm que a gente pode trazer aqui para dentro para virar uma solução, claro, através de um estudo acadêmico, de uma dissertação. Para ter o diferencial da pesquisa, digamos assim, esse olhar da pesquisa, mas para algo real, um problema real da indústria. Eu acho que esse, então, é o diferencial desse mestrado específico, até por ser um mestrado profissional. Exatamente. Né, tá? Eu iniciei a minha fala dizendo o porquê de tu estar aqui hoje pelo perfil empreendedor. Né? E por tu ter ajudado aí diversas das nossas startups como orientador, né? Não é como sócio, não é o viés do empresário, é como orientador mesmo. Exatamente. E nós, aqui da gestão do Pampatec, nós já vimos na prática que faz a total diferença ter um professor que pega esses alunos pela mão e consegue trilhar o caminho empreendedor junto com esse grupo, sabe? Os diversos exemplos aqui já nasceram 22 empresas, ou startups ou empresas de base tecnológica. Sim. São 180 empregos, João. Tá? 180 empregos diretos. E dessas 22, todas tiveram algum orientador. Alguns professores, é claro, assim como tu se destacam um pouco mais, mas todas as outras tiveram algum outro professor no campus que estava junto. E sempre quando me perguntam, até colegas da Unipampa, que são de outros campos, eu sempre coloco esse diferencial, entendeu? Os professores não só falar sobre esse assunto em sala de aula, que é o empreendedorismo, né? Mas também orientar, também pegar pela mão esses alunos. Eu queria que tu me falasse assim brevemente o que tu considera como o que tu já falou, o que te trouxe aqui, que tu teve essa experiência aí na indústria. Tu acha que isso foi o diferencial para tu ter essa visão de ajudar essas empresas a surgirem, ajudar esses alunos a dar os primeiros passos? No meu caso, né, claro, né, tô falando olhando, refletindo sobre a minha própria trajetória. Tua trajetória. Sim. Porque, né, eu sempre lembro do meu pai, quando diz, a melhor forma de liderar é pelo exemplo, né? Então, se tu sabe fazer, se tu já experimentou aquilo, se tu de fato entende qual é a realidade de uma ideia, de uma ferramenta, quando colocada na prática, tu consegue falar com mais propriedade. Tanto das virtudes quanto dos problemas, porque não existe solução perfeita para nada. Né? E quando a gente fala de software, isso é muito claro, né? Então não tem bala de prata. A gente tem um conjunto de ferramentas, né? Engenharia de software é uma caixa de ferramentas e a gente está olhando para o problema, escolhendo a ferramenta para lidar com o problema. Então, no meu caso em específico, eu consegui, né, ir juntando o lado da academia, fazendo mestrado, estudando, com a vivência na indústria ali, né? Desde a época que eu era programador, batendo código, gerente de projetos, consultor, né? Na última empresa que eu trabalhei, né? Construí uma equipe, a primeira equipe lá que ia trabalhar com P&D,
A empresa estava começando a querer olhar para esse lado, ainda da época não era bem pesquisa e desenvolvimento, isso era uma proposta, mas já tinha características de inovação naquela equipe, trabalhando com metodologias ágeis. Então, assim, no contexto que a empresa operava, era uma equipe inovadora. Então, eu tive a oportunidade de experimentar isso. Então, uma coisa é a gente ler sobre o Scrum, outra coisa é tu conduzir um projeto e entender onde funciona, onde não funciona. Então, eu entendo que essa bagagem, né, de poder ter tido a oportunidade de experimentar essas coisas, para mim foi muito importante e eu uso até hoje, apesar, né, de já estar 12 anos longe da indústria, mas eu uso essa bagagem até hoje para dar contexto. Um ponto importante que a nossa gurizada, né, que está chegando na universidade precisa é de uma educação contextualizada, né? Nem o que a gente sempre ouve lá do ensino médio, para que eu vou usar a Bhaskara, né? Para que Pitágoras? Eu não sei para que isso. Então vamos dizer para quê, de que forma, né? Faz ele ali. Claro, na prática ele consegue observar com o exemplo a aplicação, digamos assim, né? E nesse contexto do campus, né, João, acho que sempre, é claro, a gente está falando do teu case, que tu teve essa trajetória da indústria, veio, mas também é importante para nós todas as pesquisas de ponta, né, que estão acontecendo não só no campus Alegrete, mas em toda a Unipampa, porque se estende, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouco das novidades. Eu estou sabendo que tem um doutorado aí que tá surgindo. Acabamos de saindo do forno agora, né? Então, o campus como um todo, por ser um campus de perfil de base tecnológica, né? Então aqui a gente tem as engenharias vinculadas à tecnologia e os cursos de computação, né? Dos 3 da Unipampa, a gente tem 2 cursos de computação aqui, né? O outro está em Bagé. Então já existe isso um pouco no DNA do nosso campus. E a gente tem pesquisadores de referência, né? A gente tem ótimos pesquisadores. E algo que é legal destacar também, que esses nossos pesquisadores gostam e têm atraído a iniciativa público-privada, né? Mas, ou seja, não só o órgão de fomento à pesquisa, mas órgãos que precisam resolver problemas. E a gente tem aqui o pessoal da física, o pessoal das engenharias, que hoje estão envolvidos em projetos de ponta nesse sentido. Bom, esse trabalho, obviamente, vinculado aos nossos programas, nossos 3 programas de mestrado que a gente tem, né? O mestrado em engenharias, o programa de pós-graduação em engenharias, o programa de pós-graduação em engenharia elétrica e o programa de pós-graduação em engenharia de software. E o nosso programa de pós-graduação em engenharia, que hoje tem um mestrado acadêmico, né, acabamos de receber a grata notícia da abertura do primeiro doutorado do campus Alegrete, da cidade de Alegrete. Então, se tudo der certo para o próximo semestre, né, a gente já tem a possibilidade de abrir a primeira turma. Então, recebemos a notícia da CAPES que foi aprovado, tem a tramitação agora, né, de parte burocrática de resolver. E se tudo ocorrer em tempo, a gente, assim que der, se der para o próximo semestre, já abriremos a primeira turma de mestrado. E isso é uma vitória e assim, uma conquista para os professores. Primeira turma de doutorado. De doutorado. E o que representa isso para a Unipampa, João? Ter um novo curso de doutorado? Representa, de alguma forma, o fortalecimento do conceito de universidade. Né? O conceito na sua essência. O conceito mais amplo de pesquisa. O conceito mais amplo de pesquisa, de ser além da visibilidade, né? Mas eu estou olhando uma perspectiva mais essencial da coisa. Assim. A gente já faz um trabalho de graduação com excelência. A quantidade, né, nesses últimos ciclos de avaliação, de 5 cursos avaliados com nota 5, que a gente está recebendo em diferentes áreas, na saúde, a medicina, um exemplo, na área, né, da educação, nós temos pedagogia, letras EAD, vários cursos que estão passando pelos seus processos periódicos de avaliação e recebendo nota máxima. Então isso mostra essa
excelência, tanto é que a própria universidade também recentemente avaliada com nota máxima. Então, essa maturidade está começando a aparecer. A pós-graduação, ela vem para trazer justamente esse diferencial de que tipo de solução ou que tipo de problema, que tipo de solução ela é capaz de entregar para a sociedade. Quando a gente, além do mestrado, traz isso para o doutorado e consegue agora formar doutores, ou seja, pessoas que vão estudar algum aspecto em profundidade, entender um problema, investigar um problema em profundidade e propor uma solução inédita, inovadora, né? Que o doutorado tem essa questão, né? Uma tese traz essa característica do ineditismo. Então, isso coloca a universidade, junto com os demais doutorados que já tem, em outro patamar. Olha, estamos cada vez mais mostrando para a sociedade o quão competentes nós somos para resolver problemas de alta complexidade, entregando valor agregado, entregando inovação, fazendo transferência de conhecimento, que tudo isso fortalece o que, no final das contas? A missão da Unipampa. Então acaba justificando o porquê ela está aqui, o porquê que ela tem que estar aqui cada vez mais forte. A missão do desenvolvimento regional, através então do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, justificando a nossa existência enquanto universidade, então, né, João? Isso. Tá? E eu queria também que tu falasse, eu acho que está ligado a isso, eu acho que a excelência dos cursos, não só da Alegrete, mas dos 10 campos, está ligado também à nota 5, que nós recebemos aí essa semana. Com certeza, assim, isso, nós ainda estamos em estado de graça, né, por causa disso. Assim, é algo que a universidade trabalhou muito sério, né, o processo, ele não começou agora, esse é um processo que começa lá atrás, né, a partir da avaliação que a gente teve anteriormente, que não foi um resultado tão bom assim. E como se espera, né, trazendo para o lado da gestão, melhoria contínua, como é que funciona a melhoria contínua? Bom, vai aparecendo os problemas, tu vai, né, rodando ali o teu PDCA, né, criando ciclos de melhoria, funcionou, beleza, põe em produção, não funcionou, descarta, repensa as ideias. E isso veio acontecendo, né, de uma forma às vezes mais sistemática, às vezes mais orgânica, mas esse processo de evolução, de construção veio acontecendo, culminando, né, com a avaliação, onde aí teve toda uma articulação institucional, tudo liderado, né, não tem como não reconhecer isso, liderado pela equipe da Prograde, que é o órgão responsável organizacionalmente por conduzir o processo de avaliação. Ali estão as pessoas que cuidam disso, né? A Prograde, que tem à frente hoje a professora Shirley. Então, nos últimos anos, começou o processo de preparação para avaliação, porque são muitas evidências, né, Vitor? Tem que fazer juntar muitos documentos, nós somos uma universidade espraiada em 10 cidades, tu tem que articular e mostrar para o avaliador que, mesmo estando geograficamente distribuído, nós somos uma universidade só. Eles têm que perceber, e perceberam essa unidade, ficou bem claro na fala deles. Eles, olha, a gente não imaginava ver uma universidade tão nova, tão bem articulada e estruturada como a gente viu a de vocês. Então, eles têm que perceber que é homogêneo, digamos assim, não exatamente. Que não tem uma disparidade. Exato. E esse trabalho de articulação, os 10 campi foram impecáveis, assim, em termos de comprometimento, em termos de entrega, né, para a gente organizar todo o processo, de mostrar o que tem de bom mesmo, né, de mostrar as virtudes, porque a gente sabe que nenhuma universidade é estática ou está pronta. A gente está em constante crescimento, a gente está em constante evolução, está cheio de oportunidades de melhorias, de novo, né? Melhoria contínua é isso. Mas a gente tem que conseguir perceber os nossos pontos fortes. E eu acho que aí as 10 unidades estão de parabéns, assim. As pessoas envolvidas em cada uma das 10 unidades conseguiram mostrar
né, os seus pontos fortes, Claro. culminando então nessa nota 5 e hoje nos coloca numa situação de destaque, né, entre as universidades federais, sendo o conceito máximo para a universidade. Então a gente está muito feliz e orgulhoso dessa nota. João, seria até impossível pelo tempo a gente falar de todos os cursos da Unipampa, até porque são 10 campos, então a gente poderia falar aqui durante toda a noite sobre todos os cursos, mas eu gostaria que tu desse uma pincelada, pelo menos, nos cursos aqui de Alegrete e também falasse para nós, o aluno que hoje quisesse vir estudar numa universidade nota 5, uma universidade que é referência, que tem diversos cursos, não só de graduação como de pós-graduação, como que é esse processo, né, com quais os cursos que nós temos aqui em Alegrete, né, e como que esses cursos aí estão se diferenciando no mercado. Tá. Aqui em Alegrete a gente tem então os cursos de base tecnológica. Então temos 6 engenharias e um curso de computação. Sendo que a engenharia de software, né, ela acaba se classificando, né, é uma engenharia que é um curso de computação. Tá? Então, na área da computação, engenharia de software e ciência da computação, e a engenharia civil, né? A engenharia das mais tradicionais, então engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, temos a engenharia agrícola, que está colocada aqui estrategicamente, né? Então essa é a vocação da nossa região, então a engenharia agrícola não teria lugar melhor para estar, né? E também, junto com a engenharia de software, na perspectiva de cursos novos e inovadores, a gente tem a engenharia de telecomunicações. Hoje a gente não consegue, por exemplo, viabilizar essa nossa conversa aqui se não tiver toda uma infraestrutura que garanta, né, que o sinal, o vídeo, a imagem vai chegar na casa de cada um. Isso precisa de uma infraestrutura de telecomunicações. Então, é uma área de formação nova ainda, como a engenharia de software. São poucos cursos de telefone, inclusive. São poucos. Aqui na região sul, em Universidade Federal, não posso afirmar que a Unipampa é a única, mas assim, são bem poucos. Eu sei que tem ali na região metropolitana, no La Salle, se não me engano, mas aí já é uma universidade privada, né? Mas não são muitos cursos que a gente tem ainda. Então é uma ótima oportunidade para quem quer entender esse universo das telecomunicações. E aqui a gente tem professores da maior competência, pessoal trabalhando com nanosatélite, trabalhando com antenas para diversos tipos de padrão de comunicação, ou seja, o que tem hoje de mais avançado, né, de interessante na área de telecomunicações, tem gente trabalhando hoje. Claro. E daí isso vai se replicando em cada um dos cursos, né? Engenharia mecânica, temos nosso Baja ali, né? O pessoal montando carro para competição, né? Então é uma coisa legal, assim, divertida de ver. Que está fazendo na prática também, né? Tá vendo a teoria, tá vendo a teoria e está fazendo na prática. Aí, né, nós temos ali o pessoal da engenharia civil com os seus projetos, dentre eles, né, destacando o concreto permeável, todo projeto, tudo também a partir da casca do arroz, ou seja, usando o próprio insumo, o arranjo local aqui. Inclusive fazendo vidro, fazendo vidro, exatamente, fazendo vidro na sílica do arroz. Então, olhando para o que a gente tem e disso, a partir de toda a estrutura de pesquisa, criando solução, fazendo inovação. Engenharia elétrica, né, precisa, assim, acho que não precisa nem falar muito, dizer a importância que a gente tem hoje de energias renováveis, né, esse boom que deu da energia fotovoltaica, mas não só isso, né, pela nossa região aqui, e justamente o agronegócio depende muito, precisa de muita energia. A gente está numa região, o Atlas dos Ventos, né, então expansão dos parques eólicos. Então, com certeza. E o campus, só fazendo um adendo, o campus será o primeiro ponto aqui na região
gratuito para recarga de carro elétrico. elétrico. Tá? O campus vai ter aqui, dentro da estrutura do Pampatec, aqui no campus Alegrete, então, o primeiro ponto de recarga gratuita para carro elétrico. Né? Existe um aplicativo, enfim, que as pessoas podem agendar e fazer. Quem está viajando, por exemplo, que quer abastecer com carro elétrico, alguém de fora, vai ter um ponto aqui em Alegrete, aqui na Unipampa, para fazer a recarga do carro elétrico. Então, vai ser show de bola. Fechando então, né, esse tour aí nos cursos, né, temos a engenharia agrícola, vocação da nossa região, então aqui também, né, conseguimos formar engenheiros agrícolas do mais alto gabarito, conectados com o que tem de melhor para a área hoje. Então, nosso corpo docente tem procurado estabelecer parcerias com a indústria, né, que atua no segmento, para justamente oportunizar para o aluno o contato com esse tipo de equipamento, as pesquisas que são desenvolvidas. A gente é parceiro de um projeto que justamente procura, não seria resolver, né, teria pretensão demais, mas criar alternativas para a parte de irrigação, né? Tivemos um longo período de estiagem, então, olha só, né? Imagina se a gente consegue algo nesse sentido, o quanto de valor agregado vai criar para a região. A gente sabe que períodos de estiagem são sazonais, né? De tempos em tempos vai ter uma nova estiagem. Como lidar com isso? São pesquisas que estão sendo feitas aqui. Chegamos no último curso, né, conectando de novo com a computação, que é o nosso curso de ciência da computação, né, dos 7 que tem aqui de graduação. Curso irmão da engenharia de software, mas o viés é um pouco diferente. O cientista da computação, ele trabalha e desenvolve a parte mais de base mesmo. O engenheiro de software está olhando para o produto, para o software propriamente dito, seja ele de qualquer natureza. E já o cientista da computação, ele aqui, né, o pessoal desenvolve pesquisas mais de tecnologia mais de base. Então, tem um colega ali que trabalha, por exemplo, com um aplicativo para detectar, em parceria com a URGS, para detectar a presença do mosquito Aedes aegypti, a partir de um sensor do celular, né, para dizer, olha, tem algum mosquito aqui na região. Então, trabalhando muito com análise de desempenho de processadores, trabalhando também com a questão processamento de imagem. Então, o cientista da computação, ele tem esse olhar inteligência artificial, que é o coqueluche do momento. Agora se fala muito de IA, né? Então temos ali colegas especialistas e que desenvolvem pesquisa nessa área. E um ponto que é importante ressaltar, Vitor, assim, a pesquisa e o ensino, só que na tríade nada disso existe se não tiver a extensão, né? Então a extensão é o que nos oportuniza conversar com a comunidade, entender os anseios, porque é dali que vem os problemas. Então a gente tem diversas iniciativas, todos esses 7 cursos têm iniciativas, porque não adianta a gente, né, se enclausurar, né, achar que do portão para dentro está tudo resolvido. Não, é ao contrário, é portão aberto. E daí entra esse papel importante da extensão para que a universidade, de fato, faça parte da sociedade, da comunidade, né? Que o alegretense, não só o alegretense, né? Todas as cidades que têm hoje campus, tenham esse senso, essa sensação de pertencimento. A Unipampa é nossa e nós somos da Unipampa. E, respondendo a tua pergunta, né, como vir estudar aqui na Unipampa? Como é o ingresso, conforme de ingresso? A gente tem ingresso anual aqui no campus. O ingresso é regido por editais que valem para toda a Unipampa. Então, ingresso mais tradicional, via SISU. Então, o aluno vai fazer o Enem, depois se inscrever no SISU e optar ali por um dos cursos da universidade. Bom, de acordo com o desempenho dele na prova, ele vai ou não se classificar para ocupar uma daquelas vagas
que foram destinadas via SISU. Quando a gente entra no site da Unipampa, né, www.unipampa.edu.br, tem 2 banners ali, né, que daí vai para o site tradicional e tem o site do ingresso, que é um site preparado somente para explicar isso para o aluno, né, quais são as formas de entrar aqui. Além do SISU, a gente cria editais complementares por nota do ensino médio, por nota do Enem. Então, a gente sempre procura criar alternativas para que o aluno, né, aquele interessado, acesse a universidade. E para estudar não tem idade, só tem que ter vontade, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que está hoje trabalhando, que já tem a sua vida profissional, mas daqui a pouco tem vontade, né? A gente tem uma senhora hoje estudando ciência da computação, né? Não tem idade, não tem fronteiras. Não tem idade, né? Não tem fronteira. Então, isso é muito importante e esses interessados devem acessar a universidade. Procura, está ali no site. Então, vai ter algum edital. Então, temos edital para fronteiriço, né? Esses alunos que estão aqui nas cidades de fronteira mesmo, né? Santana do Livramento, Uruguaiana. Temos editais que são baseados nas ações afirmativas, já é uma política do governo federal e a universidade é sempre parceira dessas iniciativas. E o aluno que está estudando já e de repente quer migrar, dá para fazer essa migração de curso ou tem que fazer o Enem novamente? Não, ele pode solicitar, a gente tem um processo seletivo complementar, porque o que eu estava explicando antes é um ingresso regular, o aluno que entra regularmente. Mas, devido, né, às movimentações que vão acontecendo, vai tendo saldo de vagas. E daí a gente cria os processos seletivos complementares, que é para transferência. Então, o aluno que está numa outra universidade pode solicitar transferência para a Unipampa. Portador de diploma. Daqui a pouco tu já tem uma graduação. O que tem acontecido muito na minha área, na computação, né, devido à oportunidade de empregos, que está muito alta, muito grande, o pessoal tem pivotado de área. Eu sou formado em Direito, mas eu quero começar a estudar computação. Ele já é portador de diploma, então ele pode se aproveitar desse processo seletivo complementar e pedir o ingresso na universidade. Então, a gente costuma dizer, né, que a Unipampa é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um, então é só nos procurar. Boa frase. Tu, como eu disse no início da nossa fala, é um parceiro já de longa data, desde o teu início aqui em 2011, né? Tu sempre teve essa parceria conosco aqui no Pampatec, trabalhando diretamente com empreendedorismo, já que é o tema do... No tempo que o Pampatec era lá na minha sala. Exatamente, porque a gente iniciou numa sala improvisada lá, né, João? E já com a galera trabalhando, porque a gente iniciou e já tinha uma galera trabalhando ali, inclusive a Ideia Júnior iniciou ali naquela sala. E na sala do Ederli era a EGD, né? A EGD na sala do Ederli. E numa época que não tínhamos sala. Não tinha sala nem para professor, mas como já tinha alunos até, como eu digo, até no corredor, porque a gente começou a falar da coisa do empreendedorismo antes de ter sala. E aí é aquela velha história, né? Quem é que surge primeiro, é o ovo ou a galinha? Na verdade, a gente criou o ovo antes da galinha, né? Nem existia a galinha ainda, e daí meio que, não vou dizer forçou, não sei se é a palavra adequada, mas meio que os alunos e esse processo todo empurraram para a gente ter sala na época, né? Porque a direção viu que tinha um movimento, e aí a gente ganhou na época, que hoje é a tua sala, né, João? A gente ganhou a sala. Mas o movimento já existia, não somente contigo, mas já tinham outros docentes envolvidos, sim, outros colegas TAs também envolvidos, né, João? E eu sempre digo que a diferença também foi dos alunos que estavam naquele processo, né? Os alunos pediam por uma incubadora de empresas, já tinham projetos, e da Ideia Júnior, e aí falando um pouco da empresa Júnior, surgiu esse outro viés aí, que isso faz muita diferença na vida dos alunos. A gente viu isso na prática, na vivência da gestão do Pampatec. Eu sempre coloco como exemplo o Peterson, mas a gente tem vários outros exemplos. Por que eu coloco ele? Contando uma história bem breve que aconteceu em 2014, se eu não me engano.
nós tínhamos uma palestra agendada no Desafio Modelo de Negócio e o palestrante não foi. Para surpresa de todo mundo, quem é que tinha um pendrive no bolso e palestrou naquela noite? O Peterson. Exatamente. Tá? Como que foi esse processo? Como que um aluno tímido que tinha vergonha de se apresentar, ele chegou a ser palestrante um pouco depois? A vivência na empresa júnior, sair da sala de aula e fazer algo prático foi... E se ele tiver a oportunidade de falar em outro momento, ele vai contar, e inclusive ele já contou essa história aqui no podcast, tá? No PampaCast, que foi o divisor de águas a vivência, mesmo como voluntário na empresa júnior. Tá? Agora, felizmente, o campus conta de novo com outra empresa júnior, né, a Maze, e esses dias eu estava conversando com a gurizada e contando a história, né, da ideia, de como tudo surgiu, assim, dos problemas, dos altos e baixos normal, né, eles acabam de fato vivenciando o que é conduzir uma empresa, né, na calmaria ou na tempestade, assim. Então, em doses homeopáticas, isso vai criando essa casca, né? Como tu disse, poxa, um aluno ali que às vezes para apresentar um trabalho é tímido, chega no auditório cheio, aqui ó, eu tenho aqui, pode deixar para mim, me dar o microfone e eu vou sair falando e palestrando ali como se fizesse aquilo a vida toda. Então isso é muito legal e a gente tenta também oportunizar isso hoje, né? Com a Maze e com outros movimentos ali que a gurizada começa a se articular. Então acho que isso é importante, assim. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Sempre fui, sou e serei parceiro do Pampatec. Eu acredito muito nesse conceito. O Pampatec é um conceito, a gente tem que lembrar disso, né? Nasceu lá atrás, uma resolução, um conceito da universidade. E eu acho que, dentre as várias formas que existem, essa é uma delas que vai ajudar a concretizar a missão da Unipampa. O aluno sai dali para um ambiente controlado, um ambiente acolhedor, para que ele possa desenvolver o sonho dele, desenvolver a região, pegar aquele problema que daqui a pouco, lá no programa C, ele teve contato, que é um projeto de extensão, teve uma ideia, trouxe, virou o TCC, fez o mestrado, incubou, virou uma startup. Poxa, olha o ciclo. Um ciclo muito... E hoje ele está devolvendo, exatamente, hoje está devolvendo para a sociedade, contratando, criando emprego. Então, é aquele ciclo virtuoso, né? E começa a retroalimentar o processo. Então, isso sim. E até para a gente cumprir a missão que a gente falou hoje, que é desenvolvimento regional. E a pergunta que eu sempre faço, será que a gente vai conseguir fazer desenvolvimento regional somente formando alunos para exportar para outros locais? Ou a gente tem que fazer algo a mais, que é fixar esse aluno aqui. Aí quando a gente fala em inovação, é trazer todo esse conhecimento que tu falou, toda essa pesquisa para resolver um problema da vida real. Isso é inovação. E esse aluno fixar a raiz. Também nós tivemos aqui na prática aqui do Pampatec os exemplos que a gente tem dos alunos que empreenderam e que estão hoje gerando empregos para outros alunos colegas. Exatamente. O que acontece com todas essas, e não é só alunos da Unipampa, a gente tem aqui pessoas da comunidade que estão trabalhando aqui, até porque tu pega uma empresa como a EGD que trabalha com energia fotovoltaica, na maioria das vezes precisa de pessoas técnicas que sobem no telhado sabe? Então, a gente trabalha com diversas pessoas da comunidade com empregos qualificados que muitas vezes pagam mais do que a média do mercado da região, digamos assim. E qual é para finalizar, a gente fixar essas pessoas aqui na região. Elas não precisam, como tu disse lá no início da nossa conversa, né, João? Elas não precisam migrar. Elas podem ficar aqui, elas vão ter a oportunidade que quando tu chegou, essa oportunidade não existia e hoje ela está aqui, é nossa, né? Tá bem? Então, eu acho que era isso. Agradecer teu tempo aí, né, João? Tá bem? Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para esse tipo de bate-papo. Esse e outros, né? É bom conversar com vocês. Tá certo, valeu. Obrigado. Boa noite aí. Boa noite.